reportagem onde eles deram bebê reborn para uma idosa que estava em depressão, tipo, para abraçar, sabe? Só o toque já ajudou ela. Tá, então vamos lá, pessoal. Mesmo nós estamos em poucos alunos aqui, nós vamos fazer do mesmo jeito, tá? Vocês estarão sendo avaliados, tá bom? Mas é uma avaliação que eu vou fazer uma verificação da capacidade argumentativa de vocês. Nós vamos escrever o texto sobre o bebê reborn, mas hoje vocês não vão debater ainda sobre o bebê reborn, porque a gente ainda está estudando, a gente ainda está consultando material. Vocês irão debater sobre temas bem comuns do cotidiano de vocês. Eu vou ler uma situação comum que todo mundo já viveu ou conhece alguém que já viveu, e aí vocês vão debater, só que é um debate regrado, tá? Então eu vou colocar a situação e vocês terão 1 minuto e meio para conversar com a sua dupla, para vocês decidirem o que vocês vão falar, tá? Porém, qual que é a parte difícil desse debate? Vocês estão do lado do concordo, vocês estão do lado do discordo. Então, independente da opinião pessoal de vocês têm que concordar com a situação e vocês têm que discordar. Se no fundo você concorda com a situação, nesse momento você tem que discordar. É aqui que eu vou observar a capacidade de vocês argumentarem de forma imediata. Vocês não vão ter tempo para pesquisar, nem consultar, é conversar com a dupla e já colocar o argumento. Deu para entender? Tá? Depois a gente vai girar, vocês vão mudar de dupla, vocês vão para o concordo, vocês vão para o discordo. Então não se preocupem se vocês estarão tendo que falar algo que vocês não acreditam, tá? É só para desenvolver essa capacidade argumentativa, beleza? Vocês vão observar o debate com bastante neutralidade. No final, vocês vão conversar rapidamente e vão dizer quem vocês acharam que argumentou melhor, independente da opinião pessoal de vocês, tá? Às vezes vocês concordam com a situação, mas o grupo do Discord argumentou melhor. Aí vai pontuando, tá? Conforme quem for recebendo o aval deles, vai ganhando pontinhos, tá? Então, ó, quem começa sempre concorda, tá? Vocês vão falar os argumentos, e depois vocês terão uma réplica e vocês terão uma réplica. Entenderam? Que é voltar. Só que para a réplica vocês não vão ter tempo de conversar. Vai ser assim, ó, pá, pá. Beleza? Entendido? Então vamos lá. Vou ler a situação para vocês. Júlia tem 17 anos. Seu irmão Vitor tem 15. Então, o irmão é mais novo. Os dois têm permissão para sair aos sábados à noite. Porém, apenas Júlia tem hora para voltar. O pai alega que menina não pode ficar até tarde na rua, pois é mais perigoso para ela do que para o irmão. Então, a gente tem essa situação de um casal de irmãos, onde a menina é mais velha, o menino é mais novo, os dois saem no sábado à noite, porém somente a Júlia tem hora para voltar. O Vitor pode ficar aí sem hora para voltar. Qual é o argumento do pai? Que para a menina é mais perigoso, então ela tem que ter hora para voltar. Vocês concordam com essa situação, com a ideia do pai e tudo mais. Vocês discordam. 1 minuto e meio para conversar. Bom dia. Fica lá no fundo com a Emily e o Carlos, tá? Vai ajudar a escolher. Segundos.
pronta? Então vai, pode começar vocês. No caso, estou não pegando na realidade, para não expressar minha opinião. Eu concordo com essa situação, mas a gente pode observar que há alto índice de abusos, principalmente pelo fato das mulheres parecerem mais indefesas, de certa forma, e pelo fato dela possuir um horário para voltar para casa. Eu creio que seja uma preocupação dos pais em relação ao avanço dos casos de abuso, de assédio, e também pelo fato de ter uma fragilidade maior de sequestros, ter uma vítima mais fácil. A Duda vai falar alguma coisa? Agora não. Podemos começar? Sim. Então, acredito que por ser uma mulher, quase uma mulher, exatamente, de 17 anos, ela já tem a capacidade de cognição superior ao moleque de 15. Principalmente pelo fato da maioria das mulheres se desenvolver mentalmente mais cedo, eu acredito que isso seria injusto, principalmente porque, como ela já tem 17 anos, ela já sabe os riscos, justamente ela sabe onde ela deve e não as coisas que ela deve ou não fazer nesse momento de estar assustada da noite. Além disso tudo, seria muito prejudicial para o desenvolvimento da criação dos dois, porque se ela crescer vendo essa injustiça de ela, uma mulher mais velha do que e um menino mais novo, assim, tendo esse privilégio, assim, seria muito desonesto. Eu gostaria de adicionar que, assim, se o pai, né, ele preza tanto pela segurança da filha, dos filhos, né, ele também deveria dar hora para voltar para o filho, para os dois, não somente para ela, porque isso daí traz uma diferença entre os gêneros. E também o menino, ele é bem mais novo que ela, né? Eu vejo essas questão do desenvolvimento da adolescente e adolescente e tal. Pequenos anos já fazem toda a diferença no desenvolvimento. E 1, 2 anos já fazem toda a diferença. Então, eu acho que realmente isso reforça. Você fala que se o pai continuar com esses comportamentos assim de querer proibir ela, mesmo não proibir o filho mais novo, pode trazer problemas na relação dos dois, como ela acredita que o pai não acha que ela é autossuficiente, ou que ela acha que ele não confia nela. Ela tem as preferências, assim, pelo filho. Eu acho que acabou por aqui. Tá, então agora vocês, a réplica de vocês. No caso, voltando ao ponto que a Isabela falou, sobre elas possuírem um amadurecimento maior, concordo certamente. Essa parte do amadurecimento. Porém, a gente pode perceber que uma força, de certa forma, entre um homem e uma mulher já há uma certa diferença. Então, em alguns casos, vamos dar um exemplo. Ela está precisando ir embora. E a gente não sabe totalmente os perigos que nos esperam, que estão por aí. Então, se ela está precisando ir embora e como ela tem horário para voltar mais cedo, talvez o irmão dela não queira voltar junto com ela. E nisso, ela pode ser que tenha algum cara ali, alguém ali, e pode tentar fazer algo contra ela. E no caso, muitas das vezes, ela pode estar sozinha, pelo fato dela estar sozinha, ou não ter ninguém, ela pode, no caso, sofrer algum tipo de assédio ou abuso, ou mesmo até o sequestro. E também outro ponto que a gente pode colocar, talvez isso não piore a relação com ela, se o pai ele conversar com ela e mostrar para ela quais tipos de cuidados e dos problemas que ele enfrenta, que ele acha que por que ela deveria voltar mais cedo. E talvez isso reporte uma certa relação amigável e confiável entre pai e filha, para que ela possa contar e ele possa contar o porquê que ele acha isso. E os dois possam ter uma confiança maior de ver que ele tem uma preocupação com ela e ela perceber que ele está fazendo isso pelo bem dela, por mais que há uma certa diferença. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar é que uma coisa bem pautada é a fragilidade feminina, uma coisa que é muito atual. Igual em relacionamentos abusivos, mulheres normalmente sempre estão sendo vitimizadas em relação a isso. Mulheres são muitas, como eu posso dizer, manipuláveis em questão à ação e à autoestima, ou até mesmo sobre como elas se sentem. Então, eu acho que um homem poderia facilmente chegar nela e falar assim, nossa, vamos sair, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa, e ela super ir, por causa, mesmo ela sendo uma pessoa de 17 anos, ela ainda não tem uma mentalidade muito acima a maior de 18 anos. Porque se ela tivesse uma mentalidade acima de maior de 18 anos, ela não estaria precisando que o pai dela falasse o horário que ela precisaria vir. Ela não estaria precisando, ela já poderia estar trabalhando, ela já poderia estar fazendo várias coisas, por isso que o ensino médio é até a pessoa fazer 18 anos para ela conseguir
a ter a sua própria mentalidade de conseguir terminar de fazer as coisas. Eu acho que isso é uma pauta, um ponto bem E outro ponto também. Se talvez o pai tenha certa desconfiança de estipular horário, talvez seja porque não seja uma desconfiança na filha, talvez ele confie na filha, mas ele pede pelo bem da filha e também precisa de uma confiança maior, porque talvez por medo, realmente. Réplica de vocês? Então, a Eduarda trouxe o tópico de relacionamentos entre homens e mulheres. Eu acredito que a gente deveria manter o foco em relacionamentos de pais e filhos, que eu acho que é o tópico principal do debate. Mas, além disso, também ela comentou sobre a insegurança que muitos homens podem trazer para as mulheres. Sobre os pais, se você tem excluído. Eu acredito que a falta de confiança que isso trazeria seria muito pior, mas assim, pelo desenvolvimento, justamente porque o pai seria o primeiro homem da vida de uma filha. E também, pelo que a Carolina mencionou, ela falou que os perigos que uma mulher tem por ser sozinha. O homem já tem uma predisposição naturalmente de machucar, só que assim, a mulher também, aos 17 anos, ela sabe muito bem os perigos que ela se envolve, o que ela deve fazer ou não. E mesmo se isso acontecesse, também poderia acontecer facilmente com um moleque de 15 anos, já justamente. Ele seria um pouco mais inocente também, que aí isso. E além de não existir só estupros com mulheres, também existem estupros com homens, principalmente menores de idade. Além do fato também de que Licença. Vai lá no fundo, tá? Por favor. isso tudo poderia causar desejo e ser extremamente de ambos. Por isso que eu acho que deveria estipular o horário de voltar, principalmente para os dois, porque se ficar só entre um, não seria justo. Queria adicionar que, em relação às mulheres, realmente elas são fisicamente mais fracas que os homens. Só que, se o pai dela tratar ela como frágil, ela vai crescer como alguém frágil. Se ao invés dele querer estipular o tempo, ele poderia dar tem várias formas dela se proteger. Tem apetrechos que faz barulho, tem várias coisas que podem ajudar ela, principalmente se botar ela em uma aula de autodefesa ou algo do tipo. Além de que a gente também comentou sobre a questão de ser maior e menor de idade. Mesmo além dos 18, o quarto era contado para 100% desenvolvidos, assim, volta aos 25. Então, mesmo se ambos forem maiores de idade, o quarto era contado ainda não seria totalmente desenvolvido. Então, isso não é algo 100% que deveria ser levado em conta. E eu acho que em questão à mentalidade, mesmo ela tendo 17 anos, ela pode ter uma mentalidade a mais do que a idade dela fala, pela forma que ela foi criada ou pelas vivências delas. E também você mencionou sobre ela não trabalhar, só que na situação não foi apresentado que ela não trabalhava ou que ela não saía assim. Tá bom? Deixa eu voltar. Um ponto que você falou que o foco não deveria ficar entre relação entre homens e mulheres e ser baixo, mas o foco principal para a gente saber uma relação entre pais quer dizer a gente saber a relação entre homens e mulheres, que a gente possa chegar num consenso. E também outro ponto que eu vou salientar, mas eu vou fazer com base em uma filósofa, no caso, Hannah Arendt, e tem a sua teoria da banalidade do mal. No caso, voltando ao ponto dela ser... Posso explicar? Dela ser uma mulher e ser frágil, como a Eduarda explicou, a sociedade meio que banalizou o mal, talvez, de certa forma, nessas situações, porque a gente vai parar para perceber, voltando às salas, a gente percebe, no caso, realmente falou que é mais comum ocorrer, que também ocorre abusos entre homens, só que se a gente parar para analisar entre dados e fatos, a gente consegue ver que os índices mostram que são maiores em mulheres, talvez em mulheres menores de idade, principalmente. Se eu não me engano, no Brasil ocorre... Você lembra qual que é aquele dado que estava aqui no Brasil? Tantos minutos? Esqueci. Tem um que fala sobre isso. E se a gente voltar nele certinho, a gente pode perceber que talvez a preocupação do pai não seja abusiva, ou de certa forma excessiva, como é necessário. Não estou dizendo que é necessário, mas de certa forma. Porque talvez seja uma preocupação pelo pai prezar pelo bem-estar dessa filha, para que ela não desenvolva, talvez, futuros traumas por situações que tenham ocorrido como essa. E eu acho, na minha percepção, se ela realmente tivesse total autoridade, ou se ela realmente tivesse uma mentalidade muito avançada, o pai não exploraria tal horário para ela voltar.
Tá, já que você vai acrescentar, acrescenta, depois vocês vão fazer para finalizar, tá? Eu gostaria de falar, como a Isidora falou, que não era para ser uma relação entre homem e mulher, sim, de pai e filha. Uma coisa bem acontecida no Brasil, que é a falta de pai materno de presença de pai na vida de muitos adolescentes. Eu acho que, por parte disso, é uma preocupação, porque a gente consegue ver muito na sociedade de hoje em dia que pessoas que não têm pai ou esse tipo de coisa vivem no mundo, não têm muita preocupação, não só dizendo que seja só de pai, mas também. Mas é que é uma coisa bem pautável, por causa pais sim têm preocupações. Eu posso dizer isso porque eu tenho mãe, eu tenho pai, a professora é uma mãe, a professora tem um pai, e ela sabe a preocupação do mundo. A gente pode até achar que é algo que, não é só porque você viu acontecendo lá que vai acontecer com o seu filho, ou que é algo desse tipo. Mas é que, sim, eles têm muita preocupação em relação a isso. Eu não acho que seja uma coisa que ele deveria só colocar na filha. Mas eu acho que sim, isso é uma coisa bem precisa para ele e para a filha. E também para prezar pelo bem-estar dela. Realmente, a gente vê que a casa em homens é um número menor. E no caso, as mulheres são muito maiores. Então, dá para perceber essa tal preocupação e essa confiança que possa ser, talvez, o pai escolher horários mais frequentes, quando ele tiver uma confiança maior. E perceber realmente que a filha dela chegou num ponto que ela consegue se autodefender, que ela consegue ainda, olhar para ela mesma, conseguir ter um desenvolvimento para conseguir fugir e lidar com tais situações. Porque se ele estipula horários ou se ele estipula algum outro tipo de regra, como não foi estado, talvez seja porque ele ainda não tem uma certa confiança, ele confia na filha, mas ele ainda preza para que ela cresça um pouco mais, para que não venha acontecer nada que cause algum trauma ou alguma coisa nela. Tá bom, temos que parar um pouquinho, vai finalizar. Aí eu fiquei nervosa no mais. Eu gostei muito da citação de Clarice Lispector. Uma vez ela comentou: a menina nasceu para amar, mas ela descobriu que havia uns homens. Essa citação ela pode trazer muitas interpretações. Eu traria a interpretação de que o mundo não seria um lugar perfeito. Esse lugar perfeito não seria nem para homens nem para mulheres, principalmente pelo fato que existem muitos abusos, além do feminino também masculino. Principalmente eu acreditaria que um garoto de 15 anos seria muito vítima disso. No filme Pichote, de 1987, brasileiro, mostra muito disso, do abuso masculino, principalmente em situações que não tem figuras paternas lá na juventude. Eu acho que essa falta das figuras que protejam assim, os menores seria algo muito prejudicial para todos, principalmente para homens e mulheres. Um garoto de 15 anos seria tanto vítima quanto uma menina de 17 anos, e eu acredito que eles estavam batendo com isso. Voltando, eu acho que a preocupação do pai não é inválida, mas sim que foi direcionada de uma forma que talvez desigual, que se ele tem tanta preocupação com a filha, ele também deveria ter a mesma preocupação com o filho. Se ele tem essa estipulação, então, ele deveria fazer com os dois. Também... fugiu a cabeça. Então tá. Então, ou vocês já conseguem falar para decidir ou vocês precisam de um tempinho para conversar? Ah, um minutinho, tá? A Raíssa chegou meio depois, mas ela pegou o finalzinho. Eu também não. Fácil ou difícil? Um pouquinho difícil, para planejar nos argumentos. Espera planejar. Não, nesse caso, eu achei que ficou ruim pra mim, porque eu sou totalmente contra esse ponto. Eu não tava concordando, mas fazer você pensar. Eu sou a menina presa, professora. Eu também sou a menina presa. Eu gosto dessa situação. Mas eu achei que vocês foram bem, poderiam se colocar no lugar do pai, né? Como a Duda falou. São preocupações diferentes. Você tem uma opinião aí de quem é a melhor? A verdade. Tem, mas deixa eles falar. Vai. A gente chegou numa conclusão e a gente acha que as pessoas que tiveram mais argumento, que apresentaram uma coisa mais sólida e que também comentaram bastante sobre isso, foi o contra. E aí a gente acha que eles argumentaram melhor, que falaram de uma certa forma. Não que eles tenham argumentado ruim, mas a gente acha que eles apresentaram argumentos mais sólidos e de forma mais, como eu posso falar? Fundamental. Fundamental. Tá bom. Então tá bom, vamos aplaudir. Professora? Eu achei um ponto muito sensível.
Eu quero ouvir sua opinião sobre a minha argumentação em específico. Porque eu acho que talvez eu tenha que melhorar. Mas não gostei da argumentação da Isadora e da Carol. Agora, e a anterior. Não, tá louca, não vamos. Vamos trocar? Trocar de dupla.